Hi, Shido! Hello, my friends! E a câmera saiu de novo. Tá pegando aqui, ó. Relaxa. Espacinho. Relaxa. Olá, pessoas que falam português, que já estão aqui. Daqui a pouco vai ter aquela livezinha de domingo, temática. Não sei se vocês conhecem. Vai começar às 8.
Você ouviu também, né, mano? ASMR aqui de computador.
Olá, Indy, tudo bem? E aí, estão desenhando? Eu mexo e ele... Pega tudo, né? Não diminuiu. Isso aqui é embaixo ou em cima? Passa em cima. Ah, tanto faz. Eu acho melhor embaixo. Ah, tá bom assim. Na verdade tá assim, porque não pensamos nisso antes. Vamos usar essa lixinha. Deixa eu ver se é mesmo. Você fazendo ASMR. É. Barulhos. Bota a lixeirinha aqui. Faltam 20 minutos. Lixeirinha. Lixeira, lixeira. Sim, cheira. Mas aparentemente eu tenho 3 tintas diferentes. Aparentemente. Ó. Essas 3 aqui. Esse aqui eu já tinha. Esse daqui.
abarrotar aqui, né? Esse SMR aí, né? Muito. Tá ligado aí o microfone falando nisso? Assim. Ah, pois é, gente. A gente vai iniciar o assunto daqui a pouco, viu? Cadê o povo? Cadê o povo? Estão chamando aí seus amigos, os amigos dos seus amigos, os interesseiros, os não interessados. Chama seus coleguinhas aí, Inder. Falta aí uns 18 ou 17 minutos para começar. Boa noite, Henri Jesus. Tá só esperando você, ó. Você e seus colegas. Eu abro essa para você. Não, já abriu. Tintinha nova. Só emoções. E aí, como é que foi a semana de Vossa Senhoria? Aliás, um mês Como quase, foi um né? mês, né? Que eu andei desaparecida, né? Por motivos bons. Um deles é a gravação do Curta Doméstico, todo mundo já sabe. E o outro não é tão bom. É porque eu tive que trabalhar mais do que o normal, por isso que não pude focar aqui nas Eu vou trabalho, na verdade. lives dominicais, que é muito melhor que assistir TV. Imagine, se você não tivesse aqui, teria que assistir o Domingão do Hulk. Ei, eu quase disse Faustão. Ele é mais Faustão. Ninguém merece. Ninguém merece programação do domingo da TV. Mas e aí, meu povo, conta aí. Conquistar muitas vitórias. A gente só tem esse e o próximo tema definidos, né? Definiu alguns já. 2. Se eu não me engano, foi 2. Então, se vocês tiverem mais ideias, recebemos. Muito obrigado. Eu preciso que o ar fique Gelado. gelado. Gente, para preparar aqui, eu ligo um bocado de luz, né? Para ficar uma iluminação mais legal para vocês verem o desenho de Giovanna. Mas fica quente. Isso aqui tem um ar-condicionado que normalmente ele me mata de frio. Mas quando eu ligo as luzes todas, fico morrendo de calor. É pior é no set de gravação lá, né? Que tem, Não, set de que gravação. tem uns mega painéis assim brancos ao redor, refletindo todo o calor pra você. É horrível. Olha aí, que bom, né? Tá vendo? Faz uma diferença boa. Você tem que estar constantemente balançando suas mãozinhas. Qualquer coisa também dá para desenhar no papel e colorir no computador, é possível. Pois é. Só fazer uns tratamentos sérios.
bem feito do que você faz na mão e preparar na mão já pensando que vai para o computador. Você faz a linha o mais limpo possível no papel e aí o tratamento no computador faz o resto da limpeza, porque por mais que você deixe limpíssimo, nunca fica 100% limpo. Sempre tem uma sujeirinha que você não imaginava que estava lá. E tem algumas partes que você não consegue apagar bem com a borracha, aí tem jeito. Pixel offset. Mas aí você vai lá e pinta em cima. Assim. É, mano, você sempre pode forçar na mão, no mouse, É. o pixel que não tá pegando a cor. Tem jeito de tudo. Pra você ter uma ideia, depois que você aprende assim, as técnicas de desenho no computador e desenho bem, até mesmo desenhar na tablet mais fuleira, Você você consegue. consegue e às vezes é divertido até para dar uma variada. É. Tipo, Nossa, eu tô sentindo um pouco mais de dificuldade, que divertido. pois é. Aí você tem umas tablets que é essa impressão. E aí, ao invés de ficar desesperado, você fica, nossa, mas que besteira. Aí você desenrola, usa um brush menor. Você pode também desenhar as linhas sem pressão, né, de uma espessura só. E forçar uma pressão apagando com a borracha. Enfim, tem várias formas. Desenhar é legal demais. Super. Mas eu acho que nem chega a ser um desafio, é mais brincadeira mesmo. Porque se consegue fazer, a diferença de uma coisa para outra é mais tempo, costume, que a técnica mesmo ela não muda, sabe?
Muita gente acha, eu acho que a gente até já falou na outra live, que no dia que comprar uma Cintiq vai conseguir fazer coisas que não consegue fazer numa Intus ou numa Bambu. Não muda nada. Não muda nada. O que muda é que você está botando a caneta diretamente no ponto onde você está vendo. Essa é a mudança. Aí, mas fulaninho aumentou, disse que aumentou a velocidade de uma para outra, mas eu não. É porque fulaninho talvez esteja desenhando pensando nisso, realmente cronometrando a velocidade e querendo melhorar esse fator. Mas se você desenha sem nem pensar nisso, você não vai sentir, né? A diferença, tá? Já está quase na hora da gente começar. No momento temos 13 pessoas, 13 views. Não sei se estão Não sei se todos são brasileiros BR, ou né? que falam português. Mas faltam 8 minutos. Então, espera mais uma coisinha, gente, que aí a gente começa. O assunto de hoje é: o que faz uma boa história trabalhando sua premissa? Não, Desculpe, não é esse. Eu peguei o primeiro tópico e botei como assunto. Foi mal. Ele deu spoiler. Deixa eu pegar aqui o assunto e botar aqui no negócio. Será que minhas histórias são interessantes? Uma coisa assim. Indo além da subjetividade. Tem razão. Olha, gente, eu sou lesado pra essas coisas. É mais ou menos isso. É a mesma coisa que a gente fez pro desenho, que é parar de deixar muito subjetivo e ser mais objetivo também com a maneira que vocês pensam as histórias. A pergunta de Henrique casa com a próxima live, ó. Qual é a pergunta? Ele perguntou assim: eu ia perguntar se vocês conhecem um curso bacana de pintura digital. Aí lembrei que desenha uma torradeira de 4 GB com um SAI 2. Mas Então. eu vou dar meio que uma boa notícia para você, Henri. É legal que você aprenda a técnica para desenhar no pior celular que desenhe, óbvio, ou numa, sei lá, na Cintiq mais cara, que é a 32 Pro, 8K, etc. Entendeu? Então veja se o conteúdo do curso ajuda você. Mas Não é 4 só- GB de RAM com SAI 1 dá certo, E viu? você. Né? Você pode fazer um mega concept art no SAI 2. Porque se SAI você. 1. SAI 1. Se você tiver o conhecimento para isso. Então, nem sempre eu Olha, preciso ter um computador fodão ou uma mesa fodona para O fazer. histórico de programas que Giovanna usou foi Paint. Paint, né? Aí Photoshop CS3 Mobile, depois SAI, anos no SAI, Aí e aí aquele- Clip Studio. Não, Não, mas Illustrator Studio, mas era de vez em quando. de vez em quando, mas eu fazia trabalho de quadrinho com um programa chamado Comic Works que ninguém conhece. Eu duvido que alguém conheça. Que ainda é interessante, mas é porque ele tem uma aproximação baseada no método tradicional e não no digital, Era um programa assim. imitando o tradicional. Se eu fizer uma comparação com o SAI, ele é 5 vezes mais limitado que o SAI. Exemplo. Ele era focado para passar tinta e retícula. Puro isso. Aí a gente usou também o Mangá Studio 4, que também era Só para quadrinho, praticamente. chatíssimo de usar, mas era... assim, se a pessoa ia fazer mangá, tinha que ter esse, né, pra... Aí era SAI para ilustrar e Mangá Studio 4 para fazer quadrinho. E aí depois só Clip Studio. Nunca mais mudou.
Mas quanto a essa coisa de cursos, a gente vai comentar com vocês na outra live, na do próximo domingo. Que aí vai ser bem interessante, eu acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante sobre isso. Muita gente pode até achar que a gente vai fazer propaganda, mas a gente não vai fazer propaganda do nosso curso. Não que você não possa se inscrever no próximo curso, mas não vai ser um curso. Mas não vai ser uma live falando faça tal curso, não faça tal curso. Vai ser uma live falando de quando se faz curso, por quê, quem. Só para dar uma orientação. Pois deixe essa pergunta guardada para a próxima aula, que aí, assim, pode começar a juntar perguntas sobre isso, que a próxima aula, né? Eu já acho que estou dando aula, mas para o próximo assunto. Gabriel, nosso curso não é mais ao vivo. A gente tinha um curso que era ao vivo, mas não é mais. O nosso curso na doméstica, ele é pré-gravado, mas existe um fórum onde tem a parte de tirar dúvidas e você pode mandar sua dúvida lá que a gente responde. Deixa eu ver, faltam 3 minutos. Põe o site e o link do fórum. Tá no Linktree. O site e o fórum só pode acessar quem tá no curso. Tá. Tá no Linktree. Então tá respondido aí. Daqui a pouco o próprio bot bota aí os Linktree. Enfim, faltam 3 minutos. Eu acho que a gente pode fazer a introdução aqui da live de hoje. Então, João, você pode vir aí para se ligar a partir desse momento. Que João a gente está aí. Não, eu acho que ele não está, mas eu deixo aqui para quando ele iniciar o vídeo ele saber de onde é que ele pode iniciar. Uhum. Enfim, gente, hoje o tema da nossa live será que minhas histórias são interessantes, indo além da subjetividade? Esse é um assunto que eu acho que é bem mais importante para quem já trabalha com quadrinhos, mas eu acho que todo mundo já tentou criar uma história ou pensa em criar uma historinha e tem problemas às vezes de, será que isso aqui tá ficando legal? Será que tá ficando repetitivo? Será que tá muito clichê? Será que eu tô copiando outra coisa? Será que eu tô copiando outra coisa e do jeito que eu tô fazendo? Porque na verdade, assim, meio que dando spoiler disso, você sempre tá fazendo uma história que já foi contada. A diferença é como ela é contada. Tipo, se você quer botar, por exemplo, uma história de guerreiro e espada salvando uma garota, uma princesa, alguma coisa, cara, isso aí já foi escrito não sei quantas vezes. O que não quer dizer que você não possa escrever, mas o que é que vai ter de novidade nisso aí, sabe? E eu acho que é isso que vem na cabeça de muita gente. Na hora de que eu for criar uma história, como é que eu sei que minha história é boa? Como é que eu sei que isso daqui que eu tô criando não tá sendo uma coisa chata, que as pessoas, tipo, assim, vão passar aí, mais um, sabe? Isso é uma pergunta complicada e ninguém tem realmente assim uma resposta total. Tipo, ninguém sabe exatamente como 100 pessoas vão reagir a algo novo apresentado a elas. Mas, mesmo assim, existem algumas boas práticas, algumas pequenas regras que mercados de quadrinhos, mercados de filmes, mercados de games sabem que são boas práticas, que eu digo assim, práticas mínimas, às quais você tem que se ater para que sua história seja pelo menos entendível, sabe? Sua história seja, pelo menos, passe daquela barreira de, a pessoa vai olhar para a história e conseguir entender o que é a mensagem que você está tentando dar nessa história. A partir daí, ela pelo menos entendeu para poder escolher se quer continuar lendo, se quer continuar assistindo. Então, antes mesmo da gente escolher ler uma história, a história ela tem que estar apresentável o suficiente para que uma pessoa possa entender e ser capaz de escolher se vai continuar acompanhando. Entende? Assim, fazendo um paralelo prático que ele falou aí, desse mínimo necessário, né? Eu não sei se vocês
leem os quadrinhos da Jump, vocês podem hoje fazer facilmente isso. Você vai no Manga Plus, né? Que é o aplicativo da própria da Jump. própria Shonen Jump, você pode ler. Se você ler vários capítulos 1 da Shonen Jump, você vai notar que tem uma forma parecida. Existe uma forma padrão. Existe o mínimo padrão necessário que eles querem. E aí você dos lê o autores. capítulo 1, você é apresentado ao mundo, aos personagens, Ao conflito, protagonista. ao protagonista, depois é o conflito que ele tem. Aí tem uma coisa que vai chamar a atenção nesse primeiro capítulo, e a partir daí, você, leitor, vai decidir se você gostou dessa história, você vai continuar ou não. Mas, em geral, os primeiros capítulos têm uma forma de ser apresentado bem similar. Pois é. Então, assim, e aí quando a gente tenta comparar com tanto esses bons exemplos com alguns maus exemplos, e quando eu vou dizer maus exemplos, eu vou dizer coisas que não chegam nem a ser aquele quadrinho que você não escolhe ler, mas sim aqueles quadrinhos que você pega assim de amador e que você nota na mesma hora que é quadrinho amador, você vai notar que existem realmente algumas práticas que esse pessoal não faz e que o pessoal profissional, que já entende do riscado, que já está no mercado, mesmo quando não faz um quadrinho de tanto sucesso, mas eles sempre fazem. Tipo, ele tem... Ou seja, esse pessoal que a gente vai chamar de profissional, mesmo que eles façam um quadrinho que não vai ser um sucesso estrondoso, mas pelo menos o quadrinho deles não está ruim como o do amador. Então, o que é que torna esse cara amador? Entre essas coisas, eu vou entrar, que é no tópico, o primeiro tópico, que foi o tópico que eu apresentei pensando que era o tema, né? O que faz uma boa história? E aí eu boto como uma resposta, trabalhando sua premissa. Por quê? Gente, premissa seria aquilo que justifica a sua história. Ou seja, do que é sua história? Sua história, sei lá, vamos lá para um Star Wars. Em Star Wars, a premissa de Star Wars é um rapaz matuto adere a uma religião, salva uma princesa e o universo. Isso é uma premissa. Uma premissa seria o resumo de uma história em uma frase só, sabe? Então, tipo assim, a premissa, ela não diz se sua história vai ser boa, mas ela diz do que é sua história. Então, se você não consegue nem criar a premissa da sua história, significa que você já está perdido no primeiro ponto da sua história, que é nem você que está criando sabe do que é a sua história. Então, se você não sabe a premissa da sua história, como é que você vai conseguir delimitar uma linha de crescimento da sua história? Ou seja, uma linha de onde é que sua história começa e para onde sua história vai. Entende? Então, primeiramente, a primeira coisa mesmo que temos que definir na nossa história é a premissa. Existem outros conceitos técnicos, como design principle e tudo mais, mas eu ainda não quero entrar nisso, porque aqui a gente não está dando aula de roteiro, a gente está discutindo o que faz uma história, o que faz com que histórias sejam interessantes ou não. Mas aí, já em outro termo, que e não é técnico, mas que faz muita gente sair, deixar de ler, ou nem se importar mais, e que na verdade demonstra a falta de conhecimento do autor da história e faz com que muitas vezes uma história, às vezes que tem um desenho muito bom, a narrativa muito boa, mas a pessoa não consegue acompanhar porque não consegue entender o que está acontecendo. O que é? O uso correto da língua portuguesa. Nossa, ou da língua em si. Quando eu vejo um caso assim, eu fecho o mangá e jogo fora de tanta raiva. Não, tem mangá de editora aqui que eu não tô lendo porque os caras estragaram tudo. Tipo, tem mangás históricos vindo aqui pro Brasil, mas que estão passando por algumas editoras que os caras atropelam o português, mudam o contexto totalmente. Peraí, só um pouquinho. É porque tem coisas, gente, que são básicas. Por exemplo, uma vírgula. Uma vírgula pode mudar todo o contexto de uma frase.
Imagina você lá lendo uma história super massa e aí você vira a página, tem aquele quadro que é uma página inteira e o cara vai dizer o negócio mais importante da história e aí a vírgula tá no lugar errado e muda tudo. Não, eu vou dar um exemplo. Diga. Imagine uma situação assim, o cara escreve uma frase. Sei lá, tipo assim, o homem estava no restaurante e após comer as crianças foram para o carro. Poxa. Se você não bota uma vírgula antes de as crianças, Sim. o que é que parece? Que o cara comeu as crianças, entende? Ó, pensa só que o roteirista mandou isso pro desenhista. Tipo, ó, eu quero isso nessa página. E ele desenha literalmente o que tá ali. Ele vai desenhar uma coisa absurda. Ele vai desenhar um cara comendo as crianças. Com garfo e Entende? faca? Com garfo e faca. E depois indo embora? Exatamente. Olha só. Entende? E, então, assim, o domínio da linguagem é fundamental. Obviamente, eu não estou falando disso só para o português, eu estou falando para a linguagem que você vai trabalhar. Vocês não podem dar sentidos dúbios, vocês têm que dar o sentido real, correto, de como é que deve ser interpretado. E isso para quem vai ler também, obviamente. Imagine, por exemplo, eu escrevo racetos, eu tenho que escrever racetos em inglês e mandar para o meu editor em francês. Não. Não, meu editor francês, desculpe. Ele vai traduzir o inglês e transformar em francês. Gente, imagina Se você escreve tudo errado. se eu escrever tudo errado. Entende? Quando eu escrevo, que eu primeiro escrevo em português para a Giovana e depois faço a tradução em inglês. Vê não, Coro. Não, Coro, venha pra cá. Vem aqui. Ó. A gata doida pra subir aqui na mesa de Giovana. Então, quando eu vou passar pro inglês, eu checo 3, 4 vezes. E, gente, eu domino o inglês. Eu não tenho nenhuma dificuldade com o inglês. Eu sei inglês técnico, inclusive. Eu sei o inglês formal, sei o inglês coloquial, sei o inglês técnico de engenharia, de ciência. E mesmo assim, eu checo tudo. Porque às vezes, por exemplo, uma frase que eu aprendi de determinado jeito aqui se refere ao jeito que o americano do leste fala. Essa mesma frase, que às vezes é uma expressão, não serve para ingleses, não serve para o oeste dos Estados Unidos. Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que colocar do jeito mais correto possível. É muito importante. Fora isso, ainda tem outro ponto, que é uma história coesa, sabe? O que é uma história coesa, gente? É uma história que ela flui naturalmente. Tipo, isso aconteceu porque tem um contexto no qual as ações foram rumando até isso, que é A faz B para chegar em C, entendeu? Tipo, eu vou dar um exemplo simples, que são ações. Eu fiz um curso de café, logo, quando eu fui preparar um café para a Giovana, eu fiz um café bom, digno de um profissional. Ou seja, comparado com o que você era antes, que não sabia. Comparado com o que eu não era antes. Não, eu não posso ser uma pessoa que nunca estudou café e fiz um café bom, no nível de um profissional. Entende? A coesão na sua história você precisa ter elementos que mostrem que seus personagens ou os acontecimentos da história rumaram ali de forma natural. Sabe? Outro exemplo, vamos lá. Você pega Goku na primeira página, não pode derrotar um Freeza lá do capítulo tal. Você não pode, assim, você tem que... já que eu coloquei Dragon Ball, né? Dragon Ball coloca os elementos de comparação de poder, né? Pra você saber quem é mais forte que quem. Sim. E aí, às vezes, o personagem só consegue derrotar o outro se ele entrar na cápsula do tempo, aí treinar mais. Ele precisa criar uma justificativa para que
aquele personagem que estava em determinado ponto chegue no ponto a mais. Isso não é só para quadrinho de lutinha, isso é para quadrinho ou história de qualquer tipo. Você não pode ter um personagem que não sabia fazer uma coisa e de repente fazendo. Você não pode ter uma criança dirigindo um carro, do nada. Tem que ter uma justificativa para uma criança estar dirigindo um carro. Uma criança não aprende a dirigir. Uma criança comum do mundo normal, de repente está lá dirigindo o carro em fuga. Bora, entra no carro. Não faz sentido. Você precisa de alguma justificativa. Essa justificativa pode até vir depois, mas tem que ter cuidado. Porque os elementos da história levam a isso, levam a gente a aceitar isso. Tem que tomar cuidado com isso. Falem, pessoal, vocês estão calados. Pois é, não teve nenhuma pergunta ainda. Olha, mais gente seguindo. Olá, Mavi1403. Enfim, eu acabei falando de ação crescente por causa disso, né, da questão de coesão, porque é uma coisa natural. E seria exatamente o próximo tópico nisso aí, que é nos assuntos relevantes para o andar de uma história, que é a ação crescente. Seu personagem começa de um certo ponto, algo vai acontecer, ou ele faz algo acontecer, tipo, ou ele é movido pela história, ou ele move a história, e daí a gente vai ter o que chama de ação crescente, que é as coisas, os elementos da história vão progredir até chegar a um ponto que a gente chama de clímax da história. Que clímax seria o ponto alto da história, o ponto onde a história chegou, no auge do problema, ou no ponto em que ela tem que ser resolvida. O que vocês acham essencial para fechar um capítulo até um arco? Pronto, você chegou no ponto. O clímax é exatamente o que você precisa para se chegar a um fechamento de capítulo ou um arco. Os japoneses eles trabalham com Kishotenketsu. Kishotenketsu, numa tradução grossa, seria introdução, ação crescente, clímax e desfecho. Isso é uma tradução bem grossa. Mas, Paulo, você falou da ação crescente para se chegar ao clímax. Exatamente, é uma ação crescente. Se for um problema, o problema está embolando. Se for uma solução, a solução está chegando perto, sabe? E o clímax, no caso de um, seria o auge do problema, tipo o ponto final do problema, ou tudo ou nada, e o clímax de uma solução seria a solução em si acontecendo, sabe? Mas como você fecharia um arco ou um capítulo com isso? No caso de um capítulo, você pode fechar no próprio clímax em si. E aí, no próximo capítulo, você gera um anticlímax para iniciar um novo crescimento. Um novo crescimento, uma nova ação crescente, sabe? E para gerar um novo clímax. Sempre obedecendo uma regra que se tem, que é o próximo clímax tem que ser maior do que o clímax anterior. No caso de um arco, você tem que pensar que o clímax está perto do final do arco. Ele não é o final do arco, ele está perto. Ele está tão perto que pode ser tipo assim, o penúltimo capítulo, o antepenúltimo capítulo, por exemplo. Por quê? Porque você precisa de um desfecho. E o clímax não é o desfecho, o clímax é o ponto máximo da história, é o ponto de interesse de todo mundo, é aonde todos querem saber o que acontece naquele momento. E aí o desfecho é a consequência de tudo o que aconteceu, sei lá. Como é que o personagem ficou após tudo isso? Como é que os co-protagonistas ficaram? Como é que as pessoas vão lidar após o problema resolvido ou o problema ter acontecido? Entende? Então, isso é o desfecho. E tudo isso tem que ser embalado por um ritmo bom. Porque não adianta você pensar corretamente, obviamente que tem que ter uma ação crescente, que tem que ter clímax e tudo mais, mas você impor um ritmo maçante, um ritmo fraco, um ritmo
que faz com que as Ou pessoas... então rápido demais até. ou até rápido demais. Ação demais acontecendo em todas as páginas. Todas as páginas são importantes demais. E aí você acaba, na verdade, deixando nada importante. Um ritmo muito lento faz com que a sua história seja chata. Dê vontade nos seus leitores ou nas pessoas que assistem ou que leem como quadrinho, como livro, de dormir. A pessoa, depois do tempo, não aguenta mais, ela larga. Já quando a história tem muita ação, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, cansa. Você vê muita coisa, muito poder, muita ação, páginas enormes, sabe? E isso cansa também porque você fica, poxa, é todo mundo tão grande, tão poderoso, tão sei lá o que é que é para eu olhar? Se todo momento é grande, nenhum momento é grande. Henry, o clímax não necessariamente é o gancho, ele pode ser o gancho. Porque nem sempre o clímax vai ficar no final da história. Porque existem umas técnicas, por exemplo, o cinema de Hitchcock mostra isso, que você pode ter mais de um clímax por momento. Só que, para você conseguir gerar esse mais de um clímax, você tem que enganar o leitor. Você tem que fazer o leitor ou quem assiste achar que a história terminaria ali. E aí, de repente, você causa uma ação conflitante com aquele momento que seria o clímax. E aí, essa ação conflitante é que seria o gancho para o próximo capítulo, porque a partir daquilo ali criou-se um novo evento que ele vai ser agora o chama. Tudo aquilo que foi trabalhado até então, você achava que terminava naquele ponto lá, mas de repente lá no final acontece algo que muda totalmente a forma de ver a história. Então, isso daí você pode ver em filmes de Hitchcock, porque em Hitchcock, quando você achava que o filme ia terminar, acontecia algo que fazia com que o filme continuasse e num ritmo muito mais rápido e mais forte do que o anterior. O que eu acho interessante desse segundo clímax é o seguinte, pelo menos pra mim, é a minha impressão, que você vê o personagem se transformar, né, e chega lá, você acha que acabou, só que aí tem outra coisa, você fica, como é que o personagem que passou por tudo aquilo ele vai reagir a essa nova coisa? Sim, e isso responde a pergunta do Indy. Em capítulos de começo, ou seja, o primeiro capítulo, por exemplo, como usaria o clímax? O clímax se torna o momento em que o seu protagonista é obrigado ou forçado a mudar. A mudar, Por algum motivo. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, o cara tá lá de boa e a vila dele foi destruída. E só sobrou ele. Ele é forçado a mudar. Tudo que ele conhecia mudou. Sim. Sabe? Ou então, sei lá, tá uma pessoa passeando com os amigos em algum canto e de repente ele cai de um penhasco, morre e vai parar em outro mundo, como o Isekai. Nesse momento a vida dele mudou. E aí vem a Deus e pergunta: Pois é. Você quer renascer como um bode, não sei o quê? Bode? Aí ele disse sim, que eu não quero morrer, então prefiro renascer como bode. Obviamente esse exemplo que eu dei do Isekai, hoje ele não é mais usável. Hoje, isso daí é o começo. E a mudança, na verdade, se torna naquilo que torna o Isekai diferente de outros Isekais. Por exemplo. Então tem vários modelos de como você iniciar, mas o clímax dos primeiros capítulos está no elemento de mudança, naquilo que faz com que o personagem seja diferente. Então, nesse caso foi o ritmo da história, e aí a gente pode continuar com como lidar e procurar o contraditório. O que é isso que eu estou dizendo? Essa procura, você está dizendo, seria a, entre aspas, as inspiração. O quê? Inspiração? Não, eu estou falando de críticas. Tipo assim, você fez sua história,
tá lá a sua E aí história, você tem que mostrar pra tentou alguém. prestar atenção e tudo mais, bababá. Só que aí você não sabe bem se a sua história tá boa. Quer queira, quer não. Mesmo que você siga todas as dicas, tenha estudado roteiro, tenha visto vários quadrinhos, mas você não sabe. É porque é difícil você se autoavaliar. É muito difícil você se autoavaliar, mesmo que você seja um ótimo autoavaliador. Que é bom que você desenvolva essa habilidade também. E você tem que ter confiança naquilo que você faz. Mas mesmo assim, é muito errado que você se autoavalie. Na medida do possível, é bom você ter pessoas de confiança. Com licença, rapidinho. Se quiser, pode contar uma frase. Não, pode vir até mim. Enfim, que você tenha pessoas de confiança e conhecimento. É muito importante, viu, essa parte de conhecimento para te dar críticas. Mas isso significa que são só dessas pessoas que a gente tem que escutar crítica? Não. Dos leitores também. Mas, Paulo, como é que se escuta crítica do leitor? Realmente você tem que ter cuidado. Se você trabalhasse que isso daí é muito difícil para quase todo mundo, ninguém vai ter essa situação, mas se você trabalhasse para uma editora de quadrinhos, a crítica que você deveria escutar era dos seus editores e só. Fim. Por quê? Porque o seu editor é uma pessoa capaz e que é paga para isso, para ser o mais crítico possível, de forma mais positiva possível. Como assim positiva? Ele tá lá para fazer o seu quadrinho ganhar dinheiro e fazer sucesso. Então, ele é o maior interessado. É ele quem vai filtrar críticas boas e críticas ruins. É ele quem vai estudar coisas novas para você tentar levar para o seu quadrinho, sabe? Isso é o que um editor profissional, pelo menos no Japão, faz. Porém, aqui aqui você não vai ter acesso a esse tipo de coisa. Então, como é que você vai considerar que críticas deve ou não? Seguinte, se for das pessoas que leem o seu trabalho e tudo mais, você tem que olhar e analisar. Pera, isso que o cara falou faz sentido? Sempre que for uma crítica de coesão da história, de tipo, de algo estar fazendo sentido ou não, você tem que analisar. É bom. Ou de algo ter ficado confuso. São críticas que valem a pena analisar. Porque ninguém fica confuso à toa. Sempre que for algo que a pessoa não está conseguindo entender, significa que você falhou em algum ponto em deixar claro o suficiente a sua intenção. Então, são críticas que valem a pena ver. Mas como é que se trabalha essas críticas? Você teria que olhar para o ponto onde você errou. Não é refazer, viu, gente? Você vai fazer no próximo, mas é olhar nos pontos onde você errou e tentar analisar. Por quê ficou pouco coeso? Por que ficou difícil de entender? Entende? Para as demais críticas, eu diria que você precisa de uma ajuda que é profissional. Mas é difícil ter essa ajuda profissional. Então você teria que ter a ajuda de alguém que lê bastante também e que possa opinar na sua história sem paixão. É muito difícil, por exemplo, você mostrar para pai, mãe, irmãos, amigos, porque são pessoas que gostam de você. E por gostarem de você, tudo que você faz é bom. Qualquer coisa que você faz, nossa, isso aqui é perfeito, maravilhoso. Mas também você não deve mostrar para um inimigo, isso está errado. Porque aí são pessoas que tudo que você fizer é ruim. Para quem é que você deve mostrar? Para pessoas que que não têm por que serem boazinhas com você, que entendem do riscado, que leem muito quadrinho, assim, uma opinião, mesmo que a pessoa não seja profissional da área, mas é uma pessoa que lê muito, ela sente coisas tipo, cara, essa história tá estranha, tá confusa. Esse tipo de comentário já diz muito, mesmo que ele não diga nesse ponto, mas ele vai saber dizer que, cara, isso aqui não tá me agradando.
E se não tá agradando, já é alguma coisa. Com licença aqui, abrir pra cá. Deixa eu ver aqui a pergunta. Ele tem duas perguntas. Certo, eu vou responder uma por uma. Primeiro, né? Você não quer destacar, não? Tem como destacar daí? Não sei. Deixa eu ver, eu acho que tem. Não alcanço o mouse daqui também. Então, Não, mas era como que destacava? Você lembra? cadê o OBS? Tá aqui o OBS. Não sei. Ah, que seja. Então vamos sem destacar mesmo. Não lembro mais. Vamos sem destacar mesmo. A primeira pergunta, né? Tá, mas pegando o que você disse sobre o clímax e etc., dá pra dizer que existe um tamanho ideal para a história não ficar arrastada demais? Ou corrida demais? Cara, não existe um tamanho ideal. As editoras praticam de 3 em 3 volumes. Tipo assim, você vai terminar uma história em 3 volumes. Pode ser um arco? Pode. Mas você tem que terminar em 3 volumes. E essa é uma prática constante e comum no mercado com autores novatos. Eles permitem mais volumes para pessoas que já estão no mercado. O que é um volume? Se fosse para o padrão Jump, que o padrão Jump são de 15 a 20 páginas por capítulo, 10 capítulos. seriam 10 capítulos por volume. Se for o padrão de 25 a 30 páginas, aí seriam 6 a 7 capítulos por volume. Entende? Então seria isso aí, 3 volumes. É o ideal. Então você tem que ter um arco inteiro em até 3 volumes. Ou a história inteira em até 3 volumes. Vamos para a segunda pergunta. Mais uma dúvida. Essa crescente do clímax seguinte ser superior ao anterior segue até o fim da obra como um todo? Ou no arco seguinte é válido dar uma armorada no enredo? Não, é para tudo. Assim, é muito comum da pessoa, depois que esmorece, que esfria a história, não querer mais acompanhar. Porque aquele evento anterior foi tão legal que os outros se tornam chatos. Isso daí você vê em algumas histórias, por exemplo, em Bleach. A fase dos Fullbringers é maçante, é chata. Porque depois de Aizen, a fase dos Fullbringers se torna uma coisa... Tipo assim, uns 3, 4 passos para trás. Em ação, em quantidade de elementos, sabe? E isso é chato. Muita gente dropou Bleach ali. Tanto é que o anime parou ali. Parou. Porque ninguém quis acompanhar aquela saga. Aí a terceira. Mais uma dúvida. Essa crescente... Ah, não. Já foi essa, né? Já. Pronto, já foi essa. Então, assim, eu acho que eu consegui responder sua pergunta. Se não, pode perguntar mais, que é para a gente voltar nesse assunto, tá? Em termos de ritmo, tem alguma dica para saber se determinada cena ficou muito rápida ou muito longa? Indy, uma cena ela é rápida ou longa dependendo do entendimento do leitor, se aquilo dali ficou entendível o suficiente, mas não só do entendimento do que está acontecendo, mas também do entendimento do sentimento. Como assim, Paulo? É o seguinte, é bem diferente eu dizer assim para Giovana: Giovana, quando eu for para a guerra, saiba você que eu te amo. Isso numa página, num quadro só, seguido de outros quadros com coisas acontecendo, Pronto, tipo tudo assim, em uma página. Isso daí que é super importante para a história, que é emocional, o momento você tem que parar para digerir, né? E é rápido quando você bota numa página com 7 quadros. Aí um quadrinho pequeno é isso. Isso. Aí, por exemplo, é diferente de eu faço minhas páginas, chego nesse momento e boto uma página inteira, uma página dupla, de um desenho extremamente detalhado, de eu e Giovana com contato visual, eu tocando no ombro de Giovana e digo: mostrando o cenário. Antes de eu ir pra guerra, saiba. Aí separa em outro balão. E o balão com a letra grande: eu te amo. É bem diferente. E aí depois as expressões dos dois, bem grandes. Pronto, Certo. isso aí é uma dica excelente do que tá lá no Silent Mangá. O Twitch mandou uma propaganda pra ele, coitado. Vixe, Maria. Qualquer coisa me diga até onde você escutou. Lembrando que que- subscriber pega sem propaganda. Pois é, cadê o sobe aí?
Mas Aí, também vai pro YouTube, então... até uma dica do pessoal do Silent Mangá que diz assim: desenhe emoções em quadros grandes. Desenha a emoção grande. Draw big, né? Então, sempre que tiver um momento assim, pode botar a cara assim. Pá! Que é a reação do personagem a aquilo. É o momento importante da história. Pois é um momento importante. Estranho esse AD. Estranho pra dedéu, porque eu até fui checar. Pronto, Índio. O que a gente falou de ritmo, eu vou dar uma repetida, mas vai ter no YouTube também. Aqui é diferente você botar, sei lá, esse mesmo momento que eu citei de Giovanna, eu dizendo pra Giovanna, antes de ir pra guerra, eu quero que você saiba, eu te amo. Eu botar numa página de 7 quadros e botar, por exemplo, meus quadros acontecendo, alguma coisa acontecendo, de repente eu chego numa página dupla, que tá tudo bem, extremamente desenhado, 2 balões. No primeiro balão, e isso eu olhando fixamente para Giovanna e Giovanna para mim, no primeiro balão dizendo: antes de eu ir para a guerra, eu quero que você saiba de uma coisa. Aí no outro balão, bem, bem grande a letra: eu te amo. Isso é uma questão de ritmo. Então, o ritmo é algo que você estabelece, no entendimento, fazer de uma forma clara o suficiente, tipo desenhar e estabelecer textos claros o suficientes para que qualquer pessoa possa entender, mas também é você escolher as melhores cenas de forma a estabelecer o sentimento certo para aquilo que você está desenhando. Entende? Acho que agora ficou fácil para vocês. Espero que sim. Depois, eu vou até checar esse negócio aí das propagandas depois. Vamos continuar aqui com o assunto por enquanto. Aliás, eu botei primeiro que considerar e 2, cuidado com elogios. Eu sei que eu já falei assim que vocês têm que ter cuidado com quem elogia, mas eu vou insistir nisso aí, porque é o seguinte, tem muito artista, infelizmente eu vejo muito colega, autor de histórias, que se cerca de babões. O que são babões? São pessoas que tudo que você faz é bom e que são pessoas que às vezes nem compram o seu trabalho, não... tipo assim, são pessoas que não... que estão ali só para inflar seu ego. Cara, é ruim ter essas pessoas? Não, não é ruim, mas você tem que lidar com cuidado com isso. Você não pode considerar que a opinião dessas pessoas condiz com a realidade. Porque elas são um espectro de pessoas que elas gostam de você ou fanatizam você e que, tipo, não importa a qualidade do que você estiver fazendo. Elas estão lá só para inflar seu ego, sabe? Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque isso faz o trabalho de muito artista cair pra caralho. Porque o cara se torna um ego inflado, acha que tudo que ele faz é ouro e acaba começando a perder coisa, perder trabalho, perder e tal, e fazendo tudo por like. Porque, sabe, tipo quando a gente é jovem, quando a gente é bonito, ou então vê uma pessoa bonita, e essa pessoa bonita, tudo que ela fala, mesmo que seja burrice, mesmo que seja cavalice, tudo que ela fala tem um babão lá para dizer, para inflar as coisas dela, para ir contra você caso você tenha um problema com essa pessoa. Ou então que diga alguma coisa contrária, né? Não existe contraditório nesses meios, sabe? Não existe contraditório, e isso é um problema. Isso a gente vê esse tipo de problema em política, a gente vê esse tipo de problema em vendas, a gente vê esse tipo de problema em religião, e a gente vê esse tipo de problema, na verdade, em qualquer tipo de fanatismo. Então você tem que ter cuidado com elogios de quem está vindo, porque esses elogios podem ser de pessoas que estão fanáticas ali e que, na verdade,
elas não têm como contribuir com você. Me desculpe, mas elas não têm como contribuir com você como profissional, sabe? É interessante, é importante que você seja seguido por todo e qualquer tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo tenha cuidado. Não ouça as críticas que são positivas, não são críticas, são elogios dessas pessoas. Aliás, não ouça nenhum tipo de elogio e acredite que ele é verdade, porque não é essa a função. Você não está fazendo, você não está desenhando ou criando histórias para receber elogios. Você está escrevendo uma história ou desenhando porque você quer, sabe? Porque você quer fazer algo seu de qualidade. Então tome cuidado com elogios, tome cuidado. Pois é, que nem você disse, tome cuidado com os fanboys da internet. Aí não entendi. Em diálogo segue a mesma coisa, né? Você diz exemplo do ritmo. Sim, segue a mesma regra também. Pois é. Então, acho que partindo dos elogios, a gente pode ir para o último tópico, que é desenvolvimento da linguagem através de mais leitura. Aí vocês isso dizem, é muito bom. isso é muito bom. Inclusive, eu acho que eu já falei várias vezes, quadrinho é linguagem. Vocês sabiam que quadrinho é linguagem? Quadrinho, assim como cinema, assim como a arte por si só, são formas de se passar uma mensagem para alguém. Mesmo que a mensagem seja através de uma história de ficção, mas você está tentando dizer alguma coisa ali. Não que precise ser uma coisa muito subjetiva, viu, gente? Às vezes nem a mensagem tipo salva o mundo, nem nada do tipo, não. Às vezes a mensagem é ler minha história. mas tipo assim, por que ler sua história? Não, porque minha história é falando disso aqui que eu acho um assunto relevante. Ou então que simplesmente conforta. Pronto, tem muito mangá que faz muito sucesso no Japão, que é assim, a menina acorda, vai trabalhar, ela tem muito trabalho, ela se estressa, aí ela sai de 10 horas da noite, e aí ela come um lamen e se sente extremamente confortável, a pessoa mais feliz do mundo, e depois ela vai dormir. Pois é. E você lê esse negócio e acha legal, porque você acaba sentindo a mesma coisa que a personagem. E é um quadrinho que, assim, se for ver pela teoria, não chega em lugar nenhum. Claro, ele não tem uma jornada do herói. Não tem ele jornada. Não tem essas coisas, que é uma das coisas assim, que é da ocidentalização da forma de contar a história. Todo mundo acha que tem que ir para a jornada do herói. Não, você não precisa. Às vezes um quadrinho é só para causar conforto, para trazer diversão para quem lê. Então você não precisa de objetivos muito grandes, sabe? Para o seu quadrinho, você precisa de coisas, às vezes, que você possa se correlacionar. Muitas vezes as pessoas só querem encontrar no quadrinho algo que se relacione com elas. E essa relação não precisa ser na forma que um personagem age diante do perigo, uma situação de coragem. Não, às vezes é só tipo, cara, eu trabalho demais, é por isso todo sábado eu tenho que beber, porque senão eu não aguento. Às vezes é isso, tá ligado? Ou então, às vezes, meu irmão, eu já levei tanto chifre na vida, mas eu não consigo parar de me apaixonar. Às vezes é isso. Por mulher errada. Por mulher errada e tal. Cara, às vezes é isso, é só uma questão de afinidade, sabe? No quadrinho, a pessoa vai procurar um quadrinho para se sentir bem, assim, às vezes para se sentir bem, às vezes para sentir medo, sabe? Para sentir alguma coisa, para ter emoções. Então o seu quadrinho tem que ser capaz, na verdade, de trazer para a pessoa que lê um sentimento. E esse sentimento, no final das contas, tem que ser positivo, mesmo no quadrinho de terror, viu, gente? Tem que ser algo positivo. No quadrinho de terror, normalmente esse sentimento é alívio. Porque quando você termina, o sentimento final é de alívio. Mas no quadrinho de comida, tem que trazer você vontade de experimentar coisas novas. Ou no quadrinho de viagem, Sim, sabe? Viagem é legal. Então, assim, o seu quadrinho, ele tem uma linguagem.
E aquilo que você vai passar na sua história vai depender, primeiro, primeiro da sua premissa, né? Do que é o seu quadrinho? Ah, é disso? Sei lá, é de comida, mas que tipo de comida? É de disputas de comida? Não. É de um cara que vai lá, prepara uma coisa simples e deixa a pessoa feliz. Ah, então você está falando de um quadrinho para causar conforto. Então, nesse caso, você quer causar conforto. A linguagem que você vai falar nesse quadrinho é uma linguagem que vai fazer com que a pessoa se sinta confortável. E assim, você quer fazer um quadrinho da coisa que você gosta. Você tem que explorar aquele assunto até nem ter mais assunto. Tipo assim, você tem que abordar sobre a perspectiva de quem, sei lá, é um cozinheiro. Sobre a perspectiva do cozinheiro, sobre a perspectiva de quem está comendo. Sei lá, às vezes você tem colegas que gostam de uma comida, mas tem um que não gosta. Que tal você justamente explorar essa coisa no quadrinho, que é você escreveu aqui a palavra, o contraditório, né? Sim. Você tem que conhecer a visão do contraditório também. Por isso que é bom você ficar conversando com pessoas que não concordam com você, que até você pode puxar para sua história. E, por exemplo, você coloca num episódio, né, do seu quadrinho, um capítulo, uma pessoa que não gosta da comida, e aí a missão do cara é fazer com que ela goste, mesmo que ela vomite quando cheira aquilo, entendeu? Seria um exemplo de contraditório, uma coisa a se explorar. Aliás, eu tava vendo esse negócio do Subscriber, gente. Talvez vocês tenham que ir no painel de Subscriber de vocês e botar que não querem VAD. Porque no da gente eu tava dando uma olhada agora, já tá. Então pode ser que vocês tenham que pedir, né? Para não, botar lá a opção de não ver os ADs. Eu acho que é isso, pelo menos. Vejam aí agora pra ver se dá Porque eu certo. também tô querendo saber. Eu acho que quem gerencia sua inscrição. Eu não sei ainda, eu sou meio lesado na Twitch, mas a opção de subscriber poder tirar tá lá. Então, tá ativada, então não tô achando estranho. Realmente tá aparecendo. Enfim. Bem, gente, em termos de assunto, nós meio que falamos tudo o que queríamos falar. Eu quero saber mais perguntas de vocês, queria saber o que é que apetece vocês dentro desse assunto, o que é que faz com que vocês tenham dúvidas. Eu quero saber também se vocês já fazem histórias, vocês poderiam colocar as histórias aqui. Acho que pode compartilhar. Ou até lá pelo Discord mesmo, aquela parte de mostre sua arte. Vocês podem compartilhar o que vocês quiserem de coisas que vocês fazem. Até as suas redes e tal. Em termos de clímax, depende qual é o seu punch moment. Punch moment é um negócio parecido com punchline do humor. E ele tem a mesma função. Existe um momento na sua história que o seu personagem vai fazer algo que é típico dele quando ele chega no momento que ele achou o mais importante. Por exemplo, na história de comida é o momento que ele diz: ai, que delícia! Peraí, só um momento. Imagine que seria que nem Ana Maria Braga no momento que ela come a comida e diz: aí solta os cachorros. Pronto. Você tem que ter um momento desse na sua história, para esse tipo de histórias mais de conforto e tudo mais, que é o momento em que você sabe que o personagem chegou no auge do conforto, ou que ele chegou no auge do aproveitar, sabe? Eu acho que nesse mangá aí da menina que não consegue falar, né, a Komi, se eu não me engano é assim, ela tem essa dificuldade todinha. E o clímax do primeiro, se não me falha... Não, o clímax de todos. É na hora que ela fala.
Não, mas Alguma assim, coisa. pro primeiro capítulo aqui tem. Ela nota que tem o boyzinho que percebe que ela tem a dificuldade e se comunica com ela. Esse aqui é o clímax, porque se ela é tão travada. Mas o punch, eu tô dizendo. Ah, O tá. punch é na hora que ela fala, Na mesmo hora que que ela seja fala. pouquinho. Ah, entendi. Tá Porque certo. em todo capítulo dela, pode notar, em todo capítulo de Come, ela fala em algum momento do capítulo, mas ela só fala uma vez. Uma vez. Pois é. Vê aí essa outra pergunta que eu fiz. Vai. Finaliza. Desculpa se falou algo a respeito. Deixa eu. Primeiro eu vou corrigir seu português. Enredo só tem um R, tá? Teria alguma coisa a acrescentar? Eu não entendi, você entendeu? Não, peraí. Desculpa se falou algo a respeito, mas sobre finalização de enredo, finalização de história. Teria alguma coisa a acrescentar? É algo definido inteiro no começo que se constrói baseado na construção dos personagens. Henri, eu recomendo que você tenha, em linhas final, gerais, pelo menos, o começo, como você quer desenvolver a história e o final. Como você quer desenvolver não é tudo, mas tipo assim, de novo, voltando para a premissa, do que é a sua história, sabe? Então, do que é a sua história, tudo que vai acontecer entre o começo e o final vai ser baseado no que é sua história. Fica pra lá e pra cá, mulher. A gata resolveu se amostrar aqui. Pois é, Indy, eu também não sei onde é esse painel. Um exercício bom é tentar anotar esse clímax nos capítulos. Sim, sim. É bom tentar procurar onde é que você colocaria os clímax no capítulo. Procurar o key moment, né, dos capítulos, o ponto mais importante do quadrinho. Que ele é quem vai dizer como é que você vai ter que desenvolver o capítulo todinho, na verdade. Enfim. Ninguém mais tem pergunta, o pessoal tá tão pouco participativo, só tá você, o Henry e o Indy participando, que coisa estranha. Será que é a mesma pessoa com duas contas? Com 5 contas. Só mudou a letra, né? Indy. Quer dizer, Indy. Não, só mantém a letra, uma letra. É. Eu também não sei não onde é esse painel. Eu mal uso Twitch. Gente. A gente só usa Twitch para transmitir. Qualquer coisa, bota aí no Google. Pergunta aí pro Google. Eita, polêmica. Polêmica. Tum. Eu queria ter esses barulhos. Eu vejo o pessoal usando nas lives, acho tão legal. Se eu ainda tivesse pratos. Tudo. Tudo. Absurdo. Pois bem, gente, ainda existe mais alguma pergunta e tal, porque se não existir, eu acho que vou deixar a Giovana aqui terminando o desenho. Já. Terminando? Já. Já. É. E aí vai ser isso por hoje. Aí eu vou fazer janta. Gente, eu tô com fominha. E aí, eu não sei se alguém já perguntou, mas já temos o assunto da próxima semana. Eu só vou ler aqui qual é que eu me esqueci. É sobre cursos. É sobre cursos. Enfim, o assunto vai. O nome está assim: cursos de desenho. Quando e como? Lembrando que não é um merchan nosso, tá? Por incrível que pareça, não vai ser um merchan nosso. Pareça, mas quem quiser, tá aí. Quem não quiser, não importa.
em desenvolvimento de história, tipo capítulo 5, como eu usaria o clímax? Eu acho que da mesma forma Da que todos mesma os forma, capítulos. não tem diferença não. Pronto, como ele acabou de falar, todo capítulo tem um momento especial do capítulo, né? E vamos lá, você tá fazendo um capítulo. O que é que você vai mostrar nesse capítulo? O que vai acontecer? Sei lá, se no capítulo 1 o protagonista, como o Paulo falou, né? Ele perdeu tudo no incêndio. E aí ele é salvo por alguém, então no segundo, sei lá, vai ser sobre a organização que salvou o boy. E aí agora que só sobrou ele vai ter que virar um espião, um agente especial. Sei lá, eu criei uma coisa bem louca. E aí esse capítulo vai ser isso. E o que é que você. Qual que vai ser o momento mais importante desse capítulo? Você vai de onde até aonde? Ai, ai. Eu e você, assim, nos dois coladinhos. Tô com Elimar Santos na cabeça. Gente, eu fiz uma playlist brega, viu? Eu vou mandar aí pra vocês. Horrível. Quem quiser escutar. Eu recomendo que vocês bebam álcool enquanto escutam. Claro que se vocês forem maiores de idade, tá? Pisca. Pisca, pisca, pisca. Eu e Muito bom para desopilar, trabalhar. E eu não estou brincando, é uma playlist de brega. Muito da boa. Aliás, vocês já notaram como vocês podem identificar o clímax nas músicas? Já pararam para pensar nisso? Indy, isso acontece muito quando a pessoa não lê muito, viu? Quadrinho, quando assiste muito anime e não lê muito quadrinho. Então eu recomendo que você leia mais. Porque quanto mais você lê, mais você vai ver exemplos. E eu recomendo. E esses exemplos, eles podem ser usados. Sim. Viu? É. Sabe? A forma de organizar. É bom, de vez em quando você tem uma boa referência de quadrinho, em algum momento você pensa, cara, para essa história aqui, eu estou precisando de um quadro, tipo aquele negócio que eu li em determinado ponto, determinado dia de determinada história. Aí você vai lá, pega e joga. E aí você parecido. resolve o seu problema fácil. Porque senão vai ser sempre cabeça com cabeça, tá ligado? Que é a narrativa de novela da Record. Que só tem plano de busto. Bucho de um, bucho de outro. Aí os dois. Aí repete. Ah, anime é lento. Quando você acostuma a ler, você não aguenta mais assistir 20 minutos de episódio, não. Não me pare de assistir anime, ó. Por quê? Vocês que vão fazer quadrinho. Primeira regra, para de ver anime. 2, leia mangá. Muito, 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 muito. Não, mas isso daí que ele comentou eu achei interessante, que é, sim, quando você começa a ler mangá, anime se torna lento demais. É. Principalmente quando tem as partes de explicação, amigo. Aí fica maçante. Não é a mesma coisa, né? Também porque é outra linguagem. Se você quer fazer mangá, a sua linguagem é mangá. Então você tem que se acostumar com sua linguagem. A Soul Eater é maravilhoso. Eu tô até recomprando agora nesse formato novo, que mangá, viu? Que mangá. Foi uma surpresa ele tá tão bom, esse formato novo. Eu li. Tá
toda estrela você, né? Ela tá assim porque não subiu na mesa. Ela tá assim porque eu botei um colarzinho pendurei uma melancia no pescoço dela. É um colarzinho de melancia. Aí ela quer chamar a atenção. O que foi, pô? Você quer sair? Ela quer brincar. Tá. Correndo pra lá e pra cá. Tá correndo pra lá e pra cá. Ó, tem um comentário aí. Uma coisa que me puxa muito para uma história, como tal história se conecta com a outra, que aparente não tem nada a ver, por exemplo. Nier Drakengard. Não, mas Nier, na verdade, é um spin-off, né? É porque o pessoal demorou para entender porque Drakengard não foi uma série de jogos que chegou fácil aqui no Ocidente, não. Mais especificamente no Brasil, porque na Europa até chegou fácil. E Nier nem é o primeiro Nier. Tem um Nier antes do Automata. E aquele Nioh? Não, também? Nioh é outra É o coisa. jogo, né? É aquele do samurai. Que eu tô Que morrendo direto. eu acho que eu confundo porque ele tem cabelo branco também, né? É, tem cabelo branco Aí, também. meu amigo, você tá pedindo pra eu confundir. Absurdo isso. Aí existe uma linha do tempo que, se eu não me engano, deu tudo errado no Drakengard 2, né? Nem no 3, é no Drakengard 2. E aí deu o Nier Deu tudo Automata, errado, né? daquele negócio tipo, as irmãs lá foram derrotadas, e aí gerou a linha do tempo do Nier. Ou seja, o Nier é um IC. É, no primeiro, sei lá. Já tá brincando de dar a carreira daqui pra lá. E aí, Thiago? Seguiu aí, ó. Tô vendo. Thiago fez a conta na Twitch. Aí, ó. Deu follow. Tô vendo. Buenas Tá, noches. você cai. Sim, caiu um dragão em Tóquio. Bom demais. Eu tô com uma preguiça de zerar esse Nier Automata. Eu zerei o Eu também primeiro. achei o jogo muito bom, joguei tipo 2 horas seguidas e parei. É, Paulo não consegue mais jogar jogo longo. Dota. Só de partida. Dota, Apex. O que mais? Dota. Vampire Survivor. Titanfall 2, que Vampire você zera em Survivor. 30 minutos. Titanfall 2 é um jogo maravilhoso, mas você zera em 30 minutos. E ele achou facílimo. Não, o jogo é fácil pra caralho. Só teve uma fase que demorou um pouquinho mais, porque. Não foi nem porque era difícil, é por causa do controle, né? Que você tem que pular de um canto ao outro. É, então, não, eu não me acostumo com controle, não. Eu quero jogar com um teclado. É, por causa do controle. Né? Eu errava o pulo. Mas a gente achou legal porque linka com Apex, né? O final do jogo é o começo do Apex Legends. Não, o Apex já acontece lá. Não, porque o protagonista do Titanfall vai pro Apex depois. Não, é convidado. Convidado. É. Mesma coisa. Resident Evil 3 Remake. Eu não sei. O Resident Evil 3 original é tão ruim. Porque vocês sabem que o Resident Evil 3 é um jogo caça-níquel, né? O primeiro de Resident Evil 3. Ele é um caça-níquel muito grande, porque o Resident Evil 2 fez muito sucesso. E aí os caras queriam ganhar dinheiro logo. Mais a Capcom. E aí lançou um ano depois o Resident Evil 3 com
um bocado de cenário que não tinha sido usado no Resident Evil 2, junto com os cenários que tinham sido usados no Resident Evil 2. Aí, meu amigo, Foi Lego, né? O negócio. fez Lego com o negócio. Criou algumas coisas, mas não muitas. Mas o remake, quem deve estar jogando é Jackson. Aí é outro Tá jogo, nada, né? ele só compra. Eu vi você Ele tá fazendo coleçãozinha. puro. O que foi, bebê? O que é que você tá fazendo? Tá querendo brincar, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha. O que é isso aqui? Olha o ratinho. Olha o ratinho. Vai comer. Bom é o 8, né? É o 8? Resident Evil 8. O 8 eu assisti a história inteira no YouTube, foi massa. Quem não joga mais, a gente assiste. Eu boto esses negócios pra dormir. Cara, eu acho que o último jogo grande que eu joguei foi o Metroid novo. Dread, né? Dread. Muito legal também, história massa. Só que também eu só zerei uma vez. Ele liberou o modo hard, que deve ser difícil. Não, pra vou caramba. jogar no modo hard não, tá bom. Eu mal consigo fazer os pulos lá com velocidade. Como assim essa personagem não tem um olho? Ela tá com dois. Isso Não, não daqui é não. é É a a Remília Remília. Scarlet. Remília Scarlet. De Torro. Agora eu quero saber que personagem é essa. Sem perna e sem Eu acho que é a olho. de Drakengard que ele tá dizendo, né? Mas será? Ah, pergunta do Indy. Vocês pensam em fazer assessoria algum dia? Assessoria de quê, meu filho? Não, assessoria a gente faz, é só pagar o preço da hora. Assessoria de quê? A gente pode dar assessoria em café ou de qualquer outra coisa que a gente sabe. O negócio é virar cut. Uhum. Spectre, não vi isso aí. Spectre. Não sei. Só isso aqui. É brincadeira. Olha que é desgraça. Que é brincadeira. Aí ele acha que achou o canto que tira o AD. Pronto, então existe mesmo. Ah, tá brincando mesmo. Tá com vontade. Mas ela gosta mais aqui na porta. Porta aberta. É.
mostrar a dificuldade. Ela quer a dificuldade, né? Isso. E pegou o ratinho. Gato é bicho besta, né? Se esbaldando aqui. Vem cá. Vem cá. Vai. Cansou, bebê? Cansou. Pega ratatouille, mulher. Vai, ratatouille. Ela ri, porque ela come. Tá ouvindo, né? Aqui? Tô ouvindo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Eles estão fazendo promoção pintando para essa Twitch tem esse bug bem conveniente. Esses estão montando o stream migrando daqui. Pintando, sai para trazer a galera de volta. Inclusive, setembro agora vai ter promoção de sub na plataforma. Voltando para Clímax. Se fosse criar uma história para um jogo, basicamente o Clímax seria o boss. Agora eu pensei nisso. O Clímax sempre seria os chefes, né? Porque assim, tem o clímax da história no contexto total e tem o clímax por parte. Subchefe, né? Por subchefe e tal. Beijo. Vou botar um branquinhos. Branquinhos. Ainda é uma gota aqui. Não sei. De água? É. Só uma gotinha mesmo. Preciso de uma pirita. Eu vi você assim, mas esse galadinho. Bota no dedo e pinga. No dedo. Isso. Pronto. Ó, Andy perguntou sobre o backstory. Duração do backstory. Você disse da história. Aqueles flashbacks, né? Aquelas explicações. Não tem limite de duração, não. O negócio é ser interessante. Mostrar só o necessário, né? E se é necessário também.
Quer entrar, é? Pensou, pensou. Veio. Ok. Mas ser um jogo que explica a lore do chefe em vídeo seria um. Peraí. Aí é muito dentro, tem que ver a história, porque isso não se aplica. Essas coisas não se aplicam de forma geral, não. Isso pode ser, isso é mais singular, dependendo do que é que você estiver fazendo. Gente, nós vamos nos despedindo daqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, pergunta. Não, então, isso aí é muito é muito dentro, isso é coisa de caso a caso. Aí eu não tenho como responder isso aí. Principalmente de jogo, porque jogo é outra linguagem, viu, gente? E a gente não é especialista de jogos. Enfim. Assim, tudo que a gente falou dá pra usar como ferramenta de discussão, né? Uhum. Ah, eu tô fazendo, eu tenho que prestar atenção nisso, nisso e nisso. Pois é. Mas enfim. É isso aí, Giovana, hoje? É, né? É. Então, gente, muito obrigado por terem aparecido. Lembrando que teremos no próximo domingo também um outro assunto. Eu espero contar com vocês aqui. É isso aí. Falou! Agora vamos trabalhar. Tchau. Tchau.